Tudo Deixa eu abrir no certo, e Facebook você? aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Você também aí, o som tá bom? Tá, tô conseguindo te escutar bem. Cara, eu só não sei entrar pelo Facebook. Rafael falou aí, mas eu sou meio cego para Facebook aqui. A gente conseguiu mandar um convite para você. Agora eu só não sei se você vai conseguir aí salvar. Mas entra por outro, tem que entrar por outro aparelho, Rafael? Só que pelo. A gente conseguiu te chamar pelo Facebook desse Facebook da é um. família mesmo que você tem, o mesmo do Instagram, só que pelo Facebook. Mas eu tenho que ir com outro aparelho no Facebook aceitar? Ou não? Isso, com outro Isso, aparelho. tem que ser tem que ser aí no. Que doideira, hein? Gente, é assim mesmo, né, José? A gente vai se acostumando com as modernidades. Pô, tô me sentindo até um velho, maluco, não sei fazer isso. José, essa nossa live é para falar sobre jovens. Não É podemos mole? utilizar essa nomenclatura. Aí, Rafael, esse Facebook aqui vai ficar. Eu realmente não sei como fazer isso. Não, não tem problema não. A gente segue aqui pelo Instagram e Isso, aí no Facebook vai ficar só a minha imagem, mas aí consegue estar aqui te passando e depois a gente replica lá. Porque Ah, então, agora as lives conseguem pelo Instagram ficar gravada. então tá ótimo. Então vamos que vamos. Tá bom? Então tá. Oséias, eu queria iniciar nossa live agradecendo você ter aceitado esse convite. Eu iniciei falando quanto a sua presença e da sua família é importante para a nossa. E teve assim um marco, acho que assim, para mim, para o Rafael, foi aquele primeiro convite de você aceitar fazer a cerimônia do nosso casamento. Isso realmente Caramba. assim foi um momento muito inesquecível para gente, as suas palavras, né, declaradas com tanta unção, com tantas promessas que hoje eu lembro assim muito forte quando você falou que daqui a uns anos, quando eu encontrar vocês, eu vou ver um discurso muito mais maduro, um rosto assim realmente de pessoas que estão em crescimento, em evolução. E já vão passar quase 5 anos. Esse ano a gente faz 5 anos dessa data, né? Tão Que marcante pra bacana. gente. E eu queria te agradecer mesmo por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que, como a gente falou mais cedo, que o nosso bate-papo vai ser top. Nada, eu que agradeço o convite, pô. Lá na igreja, lá, tendo um pastorzão lá, Pastor Valdir Brasil. Eu sei que você escolher a gente, não que ele não fosse importante, né? Mas eu senti muito prestigiado e para mim foi uma experiência incrível estar celebrando aí um casamento de pessoas incríveis como vocês, né? A certeza de que esse relacionamento ia realmente colher bons frutos como vocês estão colhendo. Não, é. Não, realmente. E ali, as suas palavras, a gente tem a gravação, então, de tempos em tempos, a gente assiste para reforçar mesmo os votos, né? Então, quanto foi importante, né, a sua representatividade como jovem, né, como referência para mim, para o Rafael, dentro da nossa igreja. Lógico que nós temos o nosso líder, nosso pastor, né, presidente, pastor Valdir, mas assim, a representatividade de um jovem estar fazendo a nossa cerimônia de casamento foi algo assim tão impactante para quem estava lá como meus convidados, que só teceram realmente assim elogios, né? De Legal. como foi assim uma forma simples de falar, de celebrar do amor, né, do amor de Cristo. Então, assim, realmente, até hoje as pessoas falam: nossa, aquele pastor que foi lá no seu casamento, foi tão bacana a mensagem que ele transmitiu. Glória a E eu Deus. queria fazer essa introdução justamente por esse tema, né, que nós escolhemos para a live, sobre a importância do jovem na sociedade. Então, assim, como nós, isso eu estava falando ali, estou me sentindo velho, mas a gente ainda está nessa cadeia dos jovens, né, na Claro. sociedade, né? Então, assim, do nosso papel mesmo. E, assim, como um convite desse, né, de você ali como um crescimento dentro de uma autoridade, dentro da igreja, dentro da referência, você receber esse convite. Como foi para você celebrar, assim, uma cerimônia,
né? Que no mesmo ano foi o da Cris também, né? Que você Ah, celebrou. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Você, como jovem, está ali celebrando um casamento. pois é, Renata. Eu acho que o ponto alto do convite foi realmente celebrar a amizade, né? Porque quando a gente celebra casamento de pessoas, assim, membros, tem membros assim, a gente não consegue ser amigo de todo mundo, né? Nós somos próximos, né? Mas realmente você e Rafael, a gente construiu uma amizade, uma aproximação, assim como Andréia, Cris. Então, assim, aceitar convite, você realmente receber um convite de um momento tão importante como esse, né? Que é o casamento, e poder estar ali orando, ministrando, né, a bênção de Deus, realmente é uma coisa incrível, é uma experiência extraordinária. Você fazer parte, você sabe que nunca mais se esquece, né? Eu jamais vou esquecer quem celebrou meu casamento, as experiências que a gente viveu ali. E fazer parte de um pouquinho da história de vocês, para mim, representou muito, como representa até hoje. E saber que a amizade, acima de tudo, construída é igual uma flecha tirada, não volta mais atrás, né? Não, pois é, exatamente. Então, assim, eu vejo muito pelo próprio Rafael, né? De quando ele ingressou no SEI, né? Então, assim, ele falou assim, Renata, a representatividade do Oséias para celebrar o início da nossa família, por ser jovem, falar a mesma linguagem que a nossa, vai ser realmente um marco. Então, o que a gente está fazendo na nossa live, né? Eu separei em 3 pilares. Então, o primeiro é a Constituição, que é a família. Daí a gente vai ter um papo falando sobre isso, sobre a família, a constituição da família, né? Da nossa experiência antes do casamento e posterior, você aí já com 3 herdeiros, né, Isso aí. Oséias? Eu não sei se vai vir mais, né, Não, dessa família fechou. aí muito fértil. Eu Fechou a tô, por fábrica. enquanto, tô só com o Benjamin. Mas, assim, que você contasse um pouquinho dessa sua história anterior. Eu conheço a sua mãe, tive a oportunidade de estar com ela presencialmente, é uma pessoa assim incrível e assim eu sei que assim você e a sua irmã, grande parte foi por essa estrutura, né, familiar que vocês tiveram desse berço. E aí eu queria que você contasse um pouco antes do Osés do casamento e depois da Constituição aí dessa família linda aí que você tem. Minha vida ela tá, dá para dividir em 3 etapas, assim, bem rapidamente, né? Eu nasci num lar cristão, família bem estruturada, meu pai é um homem próspero, então estudei em bons colégios, morei sempre em ambientes muito bons, estruturados. Então tive uma infância, uma adolescência, um início de juventude ali muito bom, né? E foi importante para mim construir esse fundamento com pais, uma família estruturada. Super importante, né? Ter um bom pai, ter uma boa mãe, ter pais presentes, né? Não estou falando no âmbito material, porque a gente sabe que tem tanta gente com dinheiro dando tiro na cabeça. Mas realmente da É verdade. presença e dos valores. Foi fundamental. Então, eu entro na segunda etapa da minha vida, que foi a perda do meu pai, né? A perda do meu pai foi um choque muito grande, uma tragédia na nossa família. E a perda do meu pai ocasionou uma ruptura, assim, né, na minha mente de fé gigantesca. Eu comecei a duvidar de tudo aquilo que eu acreditei, comecei a duvidar da bondade de Deus. Eu realmente não fui preparado para passar por tribulações, né? Eu sempre acreditava que Deus era um Deus que ia me blindar de todos os problemas, mas isso não é bíblico, né? A Bíblia diz que nós teremos aflições. E eu tive uma ruptura, né, de fé, entrei numa loucura danada, aquela juventude que a gente vê hoje aí, né? Bebedeira, festa, drogas sintéticas. Eu comecei a me envolver muito com isso, me tornei uma pessoa violenta, brigava muito. E meu pai deixou negócios, eu quebrei, né? Acabei quebrando tudo que meu pai construiu. E aí entra a terceira etapa da minha vida, que eu vou dizer para vocês, que eu realmente me reconectei com Deus, né? Agora de uma forma um pouco mais madura, de uma forma mais real, né? Que até então você servia a Deus só em tempo bom é mole, mas você descobrir realmente Deus em tempos difíceis é libertador, porque você realmente conhece Deus por essência. Ele é o Deus que está nos momentos difíceis, ele é o mesmo Deus que está nos momentos bons. E ali eu reconstruí uma aliança com Deus, agora mais madura, mais real. Né? Deus foi ministrando a minha vida, Deus me prosperou, né? Deus realmente me levantou. E foi então que eu casei, né? E aí a minha vida entra agora numa uma etapa agora que é só alegria, só amadurecimento.
Eu tenho uma família linda. Hoje eu vejo como eu sou abençoado. Só olhar para minha família, eu tenho a convicção da bênção de Deus na minha casa, na minha vida. E como a gente tem vivido tempos bons, né? Claro, desafios, problemas, todos nós temos. Mas a certeza, né, de quem Ele é e o que Ele representa para nossa casa, realmente é uma âncora de descanso para que a gente possa viver a bênção de Deus em nossas vidas. Moisés, e assim, eu vejo assim, o seu testemunho, todas as vezes quando você fala nas suas ministrações, algo realmente que edifica, né? Tudo que você passou e como você conseguiu se reconstruir, se reinventar com muita resiliência e realmente aceitar esse chamado, né? Porque quando a gente fala e quando a gente vive o chamado do Senhor, aquilo que Ele preparou para nós, é algo que surpreende, né? Impactam vidas. Então, assim, eu vejo no seu discurso, na sua fala, essa verdade e, assim, como você divide isso em marcos, né? São etapas, né? Que realmente foram, assim, tão fortes na sua vida. E você desfrutar isso, vivenciar esse núcleo familiar com esses seus 3 filhinhos lindos, né? Cheios de energia. E assim, vocês participam aí, mostram as fotos, fala tanto assim do Heitor. Eu lembro muito quando você fala que Heitor é o rei dos quebra-cabeça, de tão inteligente. É, Então, assim, você isso mesmo. está trazendo essa oportunidade, né, com os seus filhos, da presença paterna. Então, assim, eu vejo que a falta do seu pai fisicamente, o Senhor preencheu essa paternidade, né? Então, assim, é muito lindo, é muito inspirador essa sua história de vida e de reconstrução, assim, da base familiar, né? Amém, Porque, amém. como você mesmo falou, você poderia ter escolhido seguir para os caminhos que até então você estava, né? Na juventude, né? Na juventude que a gente fala assim, saindo de uma adolescência. Então, assim, são momentos realmente críticos, muitos dessa idade. Eu não sei exatamente qual foi a idade que você estava quando Eu isso perdi, aconteceu. 17 anos. 18? 17. 17. Então assim, é realmente uma etapa onde as pessoas estão ali na tomada de decisão de profissão, né? De qual caminho seguir profissionalmente. Então, assim, é um nó, né? Eu não passei por isso, mas eu imagino que deve ser um nó realmente. E você conseguir sair daquele cenário e, assim, passar por esses anos. E se você conseguisse visualizar se a família, tenho certeza que esse tempo seria até mais curto, né, Oséias? Verdade. Com Se a gente certeza. tivesse essa possibilidade de visão de como seria o nosso futuro, muitas das coisas a gente deixaria, né, que não agradam a Deus, para trás. Mas, assim, eu acho que o mais importante, a gente ter a certeza que Ele está ali esperando para o nosso sim, né? Dessa certeza do eu aceito, que o nosso pastor fala muito disso. Se é isso que você quer, coloque eu aceito. Então, depois dessa tomada de decisão, é a transformação de vida que realmente a gente tem. E na minha vida foi em relação à minha estrutura familiar, de berço também, de lar evangélico. Minha mãe me ensinou nos caminhos, a família toda minha materna sempre foi com base, alicerce, princípios cristãos. Então, assim, ela trouxe muito essa representatividade e tinha muito receio disso, de quando eu chegasse aos 18 anos, né, ou até mesmo na própria adolescência, não conseguisse continuar firme, né, nos caminhos. Mas, assim, eu acho que o alicerce foi tão bem estruturado e o meu chamado tão novinho. Eu estava até vendo as minhas fotos esses dias na casa da minha mãe e vendo, assim, o meu primeiro batismo foi com meus 11 anos, que foi na igreja presbiteriana, então imersão daquele, assim, aguinha na cabeça, não entrava, né? Então, Aspersão, é. expersão, né? Que fala. Aspersão. Aquela aguinha. E assim, tão novinha, né? E assim, mas já com a certeza do que realmente o caminho que eu queria ali trilhar
né, na presença do Senhor. Então, assim, e de tudo, né, dos 11 anos para cá, quanta história, quanta coisa construída. E essa foi a minha base anterior ao do meu casamento, né? Então, assim, da minha juventude, como refletiu isso em todas as áreas da minha vida, tanto na profissional, né? Sempre com base ali aos princípios, né? Que a gente vai aprendendo realmente lá na escola dominical, nas palavras, nas mensagens dos nossos líderes e realmente reproduzindo isso, né? Não ser só mero ouvintes, mas a gente conseguir com atitudes reproduzir. Então esse caminho de semeadura se percorreu até eu encontrar o Rafael. Então, assim, e foi justamente do meu momento que eu já estava no SEI, né? Então, assim, vocês conhecem a minha história. E foi a minha segunda família, quando eu construí realmente a minha família, minha. E agora com o Benjamin, já vai fazer 2 anos, Oséias. Passa muito rápido. É muito rápido. Parece ontem que eu estava grávida. Isso aí. E aí, e a partir disso, é a reprodução, acho que de tudo que a gente aprendeu e a gente vai mudando da nossa maneira, o que de repente a gente não achava tão legal dos nossos pais, né? Que realmente a gente reproduz para os nossos filhos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que você aprendeu na sua infância e que você reproduz para os seus filhos e o que você vê realmente de Keilane fazendo o mesmo, né, na criação, porque a gente acaba, da nossa bagagem que a gente carrega da nossa família, reproduzindo muitas coisas na nossa casa. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é isso, o que você se lembra do seu passado, você fala assim, nossa, isso minha mãe fazia comigo, isso era uma fala da minha mãe, e eu tô falando com os meus filhos hoje. É impressionante como a estrutura ela dá base realmente para te criar os nossos filhos, né? Eu vejo em Keilane também, teve uma família estruturada, né? O pastor Valdir, a Lucinha, realmente uma família que deu base, deu estrutura. A história de Keilane é uma história fantástica também. Então, esse modelo ajuda, né, a gente se construir como pais, né? Então, aqui a gente quer muito estar presente na vida dos nossos filhos. A gente tem hoje um desafio que é tentar em casa se desconectar, né, de telefone, essas coisas para mim são um desafio, né? Então, assim, o que a gente realmente bate na tecla aqui é a presença, né? Nada substitui a presença dos pais na vida dos filhos. Eu, quando era criança, eu não lembro os tênis que meu pai me dava, eu não lembro. Realmente não lembro se meu pai me dava roupa de marca, mas eu lembro quando ele me levava para soltar pipa, eu lembro quando ele me levava para andar de bicicleta. Eu tenho a imagem nítida dele segurando no banco da minha bicicleta, dizendo, vai, vai, você consegue, né, e tal, aquelas coisas todas que você tira a rodinha. Então, realmente são lembranças que marcam a vida da criança e fazem ela se construir, ela se perceber que no mundo existem pessoas que se importam com ela, né, que pode acontecer diversas coisas erradas e vão acontecer, mas elas têm porto seguro, ela tem o pai, ela tem a mãe, pessoas que estão sempre acompanhando ela na jornada. Então, acho que isso é exatamente o que eu quero oferecer para os meus filhos, né? É mostrar para eles que nós estamos aqui, nós estamos presentes, que nós somos um porto seguro para eles. É claro que a gente não vai dar uma zona de conforto para os nossos filhos, senão eles não saem de casa. Mas é realmente ser um lugar onde eles sintam segurança. Assim, eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu posso conversar com ele, eu confio nos conselhos dele. A vida dos nossos pais realmente chancelam que eu posso trocar uma ideia com eles e eles têm o melhor para mim. Eu acho que é essa trajetória que a gente procura aqui dentro de casa construir, essa confiança, essa credibilidade que circunstância adversa nenhuma quebra. Zé, quando você estava falando aí da questão da bicicleta, eu lembrei, minha mãe também tá, minha mãe me acompanha em tudo, né? Tá na live, tá lá nos coraçõezinhos, beijo, mãe, te amo. E eu lembrei exatamente ela comprava bicicleta, quando ela comprou minha primeira bicicleta, que era de rodinha, e ela levou para casa dos meus avós, e lá tinha uma praça, e eu com a bicicletinha lá correndo, e assim, a presença dela, no caso, meu pai, como você está falando em relação à presença paterna, meu pai trabalhava muito,
e para assim proporcionar sempre o melhor, né, de estudo e das questões também assim de proporcionar, né, bens materiais e como eu sentia falta dele, né, assim de estar presente nesse momento da bicicleta. Mas, assim, quando eu tive, já mais na parte da adolescência, eu tive essa presença. O que ele me faltou, de repente, nessa fase, por estar num momento de vida tão intenso profissional, eu tive mais na minha adolescência. E agora, nossa, como eu sou presente, como eu tenho essa relação, assim, próxima do meu pai. Então, assim, eu vejo e reproduzo isso para o Benjamin, porque eu também tenho uma rotina de trabalho muito grande relacionada à minha profissão, que exige muito de mim dentro da área da advocacia, mas eu fiz escolhas. Então, desde a vinda do Benjamin, eu decidi trabalhar de casa, trabalhar em home office e ter um momento de que eu levo o Benjamin na escola, eu pego o Benjamin na escola agora, não que nós estamos em quarentena, Deus. mas de ter qualidade de vida com o meu filho. Então, assim, eu estou me adaptando às minhas áreas, inclusive o profissional, na rotina dele, na nova rotina, porque ele entrou, né, na nossa família, mas também a gente tem que conciliar, porque eu sei quanto é importante a presença dos dois. Então, assim, na escola, vão os dois, vai eu e o Rafael buscar o Benjamin na escola, e ele vem Legal. lá com os bracinhos. Então, assim, são memórias que a gente vai construindo, né, na vida do nosso filho. E eu quero estar presente nesses momentos, né, no primeiro passinho, né, quando ele deu com 10 meses, agora ele está construindo a questão da fala. Então, assim, são cada avanço que a gente vai percebendo, né? Eu vejo lá nas suas fotos, da sua pequenininha lá já quase andando. E, assim, hoje a gente tem a oportunidade com a tecnologia da gente estar registrando, sim, são muitos, né, momentos da criança Verdade. que antigamente não tinha, que era muito difícil você ter uma foto, revelava a foto, não sabia se a foto ia ficar boa, se ia sair queimada, né? E, assim, hoje a gente tem essa oportunidade. Então, assim, eu gosto, o Rafael também lá faz tudo que de novo o Benjamin vai fazendo, nós estamos ali do lado dele. A representatividade, assim, da família, que é a base. Por isso que eu escolhi como um pilar do nosso bate-papo a família em primeiro, né, lugar, justamente por isso, porque são tudo, eu acho que dentro da nossa juventude, eu acho que é essa bagagem que a gente carrega para as outras áreas, né? O que a gente vai falar agora um pouquinho do profissional. Então, assim, eu acho que quando um jovem tem uma estrutura familiar, né, tem ali suas bases, seus alicerces, é muito difícil dar errado também na sua área profissional, né? Então, assim, eu vejo que quando você consegue trazer tudo que é de bom, tudo que você aprendeu e reproduzir na sua área profissional, a tendência é ser um profissional de sucesso, de você viver uma vida de prosperidade, né, de viver uma vida abençoada também nessa área. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória sua, de tão novo ter que assumir um negócio, se reinventar também nessa área, né, Oséias? Porque não é fácil, não foi fácil, imagino. E de você contar isso, de tão jovem ali assumir uma empresa, né? Eu acho que essa parte de... era uma indústria, né, Oséias? Era loja e indústria, né? Vamos botar assim. Indústria. Então, exatamente. Quando eu perdi meu pai ele tinha vários negócios, né? Então, meu pai era um homem, uma visão de águia, era um empreendedor nato, trabalhou desde novo também. Então, ele já estava num ritmo, né? Já estava com 50 anos de idade, né? Já tinha toda aquela bagagem de vida, já tinha toda a gerência do negócio, porque ele começou o negócio do zero, ou seja, ele não herdou um negócio de um pai. Então, ele construiu desde o zero, e quem constrói desde o zero tem know-how, né? Já conhece os gatilhos do negócio. Então, meu pai era o cara. E quando meu pai falece e não consegue construir em mim ainda, por ser muito novo, né, um sucessor, eu caí de paraquedas numa roda gigante já em movimento. Então, a minha criação, por um lado, nesse aspecto, não me deu malícia. Eu tive, assim, no início, muita gente roubando a gente, passando a gente para trás, porque eu realmente não acreditava que as pessoas roubavam,
né? Eu não acreditava que cheque voltava, eu não acreditava que pessoas davam calote, eu jamais imaginava que um Porque não gerente tinha essa seu experiência, né? Não tinha não tinha vivenciado nada, essa parte do negócio. nada, absolutamente nada. Então, eu não tive muita dificuldade em si em empreender, porque é uma coisa que estava no sangue. Então eu já cheguei, e aí eu ficava olhando os modelos de roupa. Meu pai fabricava roupa, né? Vendia, tinha loja na Rua da Feira. Então eu consegui, na parte de tocar a loja por produção, eu tive êxito. Agora, na parte de administração ali, dos funcionários, do financeiro, isso eu realmente me perdi pela falta de malícia, de que realmente deveria estar olhando, eu confiava muito na palavra dos outros, e o resultado foi o pior possível, né? A gente foi realmente passado muito para trás, mas eu não estou aqui nem para falar das As pessoas. pessoas viram a oportunidade, né, Oséias? Da sua falta Exatamente, de experiência. exatamente. As pessoas devem estar falando, cara, eu não sei quanto isso aqui vai durar, eu vou pegar o meu aqui e vou embora, né? Mas eu não estou nem chorando por isso, porque isso realmente foi o que me construiu, né? Essas falhas, essas perdas, essas traições, né? Entre aspas, elas não devem ser lamentadas em nossas vidas, né? É chato passar por isso. Mas o que a gente tem que entender é que são justamente essas tempestades que nos constroem como pessoas, né? Se hoje eu erro menos, ou se hoje eu consigo fazer mais bons negócios, eu só tenho melhores afinidades com pessoas, você agora olha para a pessoa e fala, pô, essa pessoa, não sei, eu não vou me dar bem com essa pessoa. Esse feeling, ele é conquistado nas perdas, nas adversidades, né, dos momentos ruins. Então, eu não lamento por essas pessoas que fizeram comigo, muito pelo contrário, elas me deixaram mais forte e me prepararam para quando eu me reerguesse, porque eu me reergui no futuro, eu realmente encarasse as coisas de uma forma mais madura, mais séria e que realmente me levou a êxito, né? Claro, com a bênção de Deus, né? Com Deus agindo na minha vida, mas toda essa carga negativa foi revertida em coisas boas, né? Como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, exatamente, Zé. Eu vejo assim, você acabou tendo que entrar numa faculdade já como se fosse no final dela, né? Sem Isso aí. aprender a trajetória. E imagino o quanto difícil isso deve ter sido para você, porque eu acho que dentro de uma linha mesmo, dentro da que a pessoa segue a parte profissional, foi justamente nesse marco que você teve aí aos 18 anos. Eu tive um pouquinho antes, dentro dessa veia também empreendedora, que eu herdei aí do meu pai. Sempre foi um homem de muitos negócios dentro da área de reciclagem, sempre viu o lixo em algo que poderia trazer riqueza. Então, assim, é muito bonita a história quando eu conto e as pessoas entendem o que o meu pai fazia dentro de, tipo, era realmente a parte do peixe, de fazer a farinha, de vender. Dentro da parte do sebo, é o osso, é a gordura que tem dentro do osso do boi que faz realmente a parte do sabão. E agora, dentro da parte do óleo velho de cozinha, reconstruir isso, virar realmente material aí de higiene mesmo, sabão e sabão em barra, desinfetante. Então, assim, é um produto que era descartável e que ele conseguia fazer dentro da sua matéria-prima, revender isso. Então, isso para mim foi a minha base de inspiração na parte profissional. De eu conseguir pegar essa semente que foi plantada, sempre eu vi meu pai acordar 5 horas da manhã para trabalhar, e ele sempre dizia isso para mim. Ele falou: minha filha, eu acordo cedo porque o que eu tiver que resolver até meio-dia, eu tenho a tarde livre, fico tranquilo. Agora, se eu começar a trabalhar meio-dia, pode ser que eu não consiga resolver naquele dia. Então, assim, para mim, isso foi como se um lema mesmo, de acordar, de você conseguir ali correr atrás em prol para dar o melhor para sua família. E essa veia empreendedora veio, assim, para a questão do empreendedorismo. Eu vejo dentro da área da advocacia como nessa 10 anos que eu estou formada já, quanto eu me reinventei nessa área, né? Quantas oportunidades eu fui criando dentro da área da advocacia e me desenvolvendo profissionalmente. E eu vejo que, assim, a gente volta lá na parte, né, da família, né, da nossa base, do que a gente
realmente aprendeu. O quanto a vivência, tanto ali da minha mãe, sendo minha base, eu lembro, assim, eu voltando da faculdade 11 horas da noite, de ônibus, e minha mãe e meu pai indo me buscar no ponto, sabe? Então, assim, quanto a importância do nosso núcleo para a construção nós mesmos como profissionais. Então, assim, hoje, o que eu galguei profissionalmente, quanto eles contribuíram, sabe, Zé? Porque muitas pessoas acham assim, porque meu pai não pôde pagar para mim uma faculdade, minha mãe, né? Eu tive que trabalhar sozinho, mas e o por volta, né? E realmente ali o contexto. Então, assim, a representatividade da minha família, por isso que eu falo, eu honro muito eles e nesse sentido, quanto eles foram e são importantes até hoje em apoio em tudo, meu. Então, assim, eles estão ali, na live, minha mãe me curtindo. Então, assim, quanto eles são presentes mesmo, assim, na minha evolução nessa área profissional. E graças a Deus, assim, tudo que eu fui construindo sempre ali é minha família e minha fé, sabe? Minha fé em Deus, debaixo da direção do Senhor, estando ali sempre com a palavra, né, do aceite mesmo do Senhor, e assim a gente vê as coisas evoluindo. Então, assim, e eu queria que você contasse o pós disso, depois desse aprendizado, como foi para você se reinventar, né? Porque você acabou tendo que ali se reestruturar e vencer profissionalmente também, né, Oséias? Eu li um livro, para quem gosta de ler aí, o autor é Viktor Frankl, né? Que é um cara que teve no campo de concentração, né? E na época nazista, né? E ele falou uma coisa que marcou a minha vida mesmo, que assim, não importa o que fazem com você, mas é como você responde ao que fazem com você. É aí que está a diferença na sua vida. Porque fazer, muitas pessoas vão fazer, mas como você vai responder isso faz toda a diferença, né? A minha reviravolta, e aqui entra assim, uma particularidade minha, ela veio assim, com uma intervenção direta de Deus. Não tem como eu pular essa etapa, não tem como eu pular, nem é uma coisa assim, graças a Deus, não, foi realmente um fato real. Eu estava quebrado, né? Assim, eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava praticamente um ano dentro de casa, sem sair, né? Já estava já aquele cara desistente da vida, né? Andando em casa barbudo, né? Acordando tarde, trocando a noite pelo dia, porque não tinha o que fazer, você com uma dívida enorme, né? Sem Uma crédito. depressão mesmo, né, Zé? Uma depressão, exatamente. Então você imagina, você vindo de uma descida total, você pega uma empresa, destrói a empresa, você não tem crédito, você está com o nome sujo, as pessoas duvidam de você, você é novo, você quebrou uma empresa, então você tem tudo contra você, tem nada a seu favor. Então eu realmente estava em casa desesperançoso, vivendo a minha depressão, né? Que é um lugar confortável. A depressão é um lugar muito confortável, que é um vitimismo que você fica ali alimentando, curtindo, o mundo é cruel, o mundo não me dá oportunidade. É uma zona de conforto que não te deixa sair. E minha mãe é uma mulher de oração, né? Minha mãe é uma mulher de oração, e ela sempre orando, sempre falando, cara, olha como é que você tá, você vai pra vida, vai viver. E eu, cara, não sabia nem para onde eu ia. Vou sair de casa para onde? Fazer o quê? Eu estava totalmente perdido. E eu tive um sonho uma noite, e aqui é a parte espiritual mesmo. Eu tive um sonho, e nesse sonho, Deus usa a figura do meu pai, né? E ele pede para procurar uma pessoa chamada Assis, né? No bairro da Trindade. E eu acordei com isso. Um nome é Assis e um bairro da Trindade, que é em São Gonçalo. Para quem é de São Gonçalo conhece, sabe o que eu estou falando. E eu liguei para um funcionário antigo do meu pai, perguntei se ele conhecia essa pessoa no bairro da Trindade, ele falou que conhecia. E ele me levou até lá. Cheguei lá, era uma fábrica grande de roupa, né? Para quem já conheceu o mundo da moda antigo aí, era a antiga Canuche Jeans, dando detalhes aqui para que a pessoa saber que eu não estou inventando história. Realmente entender, né, Oséias? Exatamente. E aí eu cheguei lá, o cara me atendeu, e eu totalmente perdido, falei, cara, eu tô precisando de ajuda, eu não sei o que fazer, eu quebrei uma empresa. Ele, cara, teu pai tinha uma lavanderia e ele lavava roupa para mim de vez em quando, e acabou que com isso tudo acabou. E eu falei, cara, você me ajuda? Ele, não, eu vou mandar roupa para você. Você vai lá, tal, pega lá, lava e manda para mim.
E eu nem sabia nada de como fazer isso. Aí dali eu fui procurando pessoas, aí eu cheguei num cara que era lavador, aí o cara fez um freelance para mim, lavou, eu devolvi, ele me pagou, aí mandou mais roupa, eu fui lá, lavei, paguei. E nesse ciclo eu fui voltando, fui pegando gosto, né? E aí quando eu, assim, com todas as lutas, os desafios, quando o tempo passou, eu já estava numa empresa com 100 funcionários de volta. Então, mas começou assim, com um sonho, você acreditar realmente que aquele sonho teve uma conexão com Deus, acreditar realmente que aquilo era um escape na minha vida e com muita luta, claro, Deus abençoando, eu entrei no ramo de lavanderia industrial, né? Voltei a fabricar roupa, voltamos a abrir loja, e aí eu não só vendia para minha loja, eu vendia para outras empresas, vendia para Magazan, lavava para outras pessoas, comecei a ter lavanderia industrial também, lavei para hospital, lavei para hotel, e aí uma coisa foi puxando a outra e realmente foi Deus, foi Deus. Que aí eu acho que é o que a gente conclui, que foi no momento ainda da sua juventude que você teve realmente esse sonho e essa conexão mesmo em relacionado com Deus e a comunhão com a igreja, né, Oséias? Então, assim, que eu queria que você também explicasse um pouquinho como foi esse reencontro e essa sua trajetória, né, dentro do SEI, até você receber esse chamado pastoral, né, que nós participamos, acompanhamos, e como a gente tem visto a sua evolução, o seu crescimento, as suas palavras assim, de unção, de motivação, tem sido bênção para a nossa família. E assim, mesmo de longe, a gente assiste os vídeos, né? Agora você está lá em São Gonçalo, no Rocha, mas entendendo esse propósito, esse tempo que o Senhor reservou para esse local. E aí eu queria que você contasse para a gente fechar a live, que é o nosso terceiro pilar, né, da representatividade do jovem na igreja, né? Então, assim, nós nos conhecemos no grupo jovem do SEI, né, ali construindo, né, com jovens, as células. Então, assim, foi um tempo aqui em Itaipu, um tempo, assim, de muito... E até hoje a gente desfruta, até nas terças-feiras a gente continua tendo o nosso sem casa, mesmo através do Zoom. Então, assim, fortaleceu muito essa comunhão mais próxima, né? Tanto dos jovens, e a gente considera, né, até os mais velhos, como jovens, porque são jovens de mente. Claro, Né? Tem realmente claro. a mente renovada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse posterior. Pois é, eu sempre tive uma liderança nata, assim, né? Isso é uma característica, né? Então eu sempre fui assim, presidente de turma, eu sempre era aquele cara que puxava o bonde, né? Era o capitão do time. Então eu sempre fui o cara de puxar, de fazer, de falar. E isso já era um dom que Deus já tinha me dado desde criança para lá na frente usar isso, né? Então quando eu volto para a igreja eu volto com essa característica de estar sempre inovando, vamos fazer ali um luau, vamos lá fazer não sei o que lá. E aí o líder dos jovens foi percebendo isso e foi me trazendo para perto, né? Ó, pô, puxa isso aqui, faz esse evento aqui, organiza isso aqui, e aí você vai organizando, vai se conectando com pessoas, né? Vai montando time, vai aprendendo cada vez mais a liderar. A igreja teve um papel muito grande também para mim em aprender a ser líder, porque eu aprendi a ser chefe na empresa, são coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é você ser chefe, outra coisa é você Total, ser líder, né? Então a igreja me ensinou a ser líder e a empresa me ensinou a ser chefe, né? Mas na igreja ali é aquela coisa de você contagiar, você estar junto, botando a mão, incentivando as pessoas, motivando. E eu aprendi isso dentro da igreja, né? E essa aproximação com o líder do jovem, que no caso foi o pastor Sandro, na época ele foi ali me dando oportunidade, e aí foi quando ele pediu para abrir uma célula também. E aí eu comecei a abrir uma célula, que na época era chamada Célula dos Malucos, né? Porque ia ali amigos antigos, né? Surfista, maconheiro, só tralha, né? Mas começou assim, essa célula dos malucos, o negócio foi crescendo, crescendo. A nossa célula dava mais de 100 pessoas, assim, né? Aquela invasão na casa, aquela coisa diferente. E isso era plano de Deus, realmente me ensinando, né? Que ali eu tinha que preparar a palavra, tinha que estudar a Bíblia, tinha que aprender, né? A lidar ali com as demandas humanas. E
E aquilo que deu, quando eu comecei a liderar a célula, nunca mais acabou. E aí eu fui para Itaipu, aí a gente montou o GV lá, que começou com uma célula, e a gente sempre nesse barco, e Deus sempre preparando para liderar pessoas, né? Ser influência na vida de pessoas, cuidar de pessoas. Isso foi crescendo. O pastor Valdir me chama para estar lá, me chama para ser pastor auxiliar, né, com ele na caminhada. Eu acabei virando ali um braço direito dele, fui aprendendo com ele a forma como ele pastoreava, a forma como ele empreendia dentro do reino. E eu fui absorvendo isso até que chegou um ponto, o pastor Valdir abriu várias igrejas, né, várias diversas Foi igrejas. mesmo, Zé. E aí eu comecei a pregar em várias igrejas, né? Tinha que preparar mensagem quase todo dia. Ele ia para um lugar, eu ia para o outro e tal. E aquilo foi se tornando paixão dentro da gente. E chegou um ponto que eu fiquei mais apaixonado pela igreja do que a própria empresa, né? E aí, pastor Valdir falando comigo, rapaz, você está vindo muito para a igreja, o que está acontecendo lá? Eu falei, Valdir, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí chegou um ponto, conversei em casa, eu falei, eu vou vender a empresa, vou vender tudo. E eu vou ficar aqui na igreja, minha vida é isso. Eu não me consigo ver longe disso, eu não consigo mais me motivar em outra coisa, né? Que não seja estar aqui na igreja, né? Todo nesse projeto que Deus fez na minha vida. E realmente foi uma transição difícil para mim, porque você sai de uma roda que gira, né? Que é o De mundo uma do. rotina também, né? Exatamente. De empresa, de estar lá e de acorda cedo, dorme tarde e tal, não sei o que lá. Não que você pastor, você tem boa vida, né? Mas é outra rotina, são outros hábitos, né? E aí eu entrei nesse desafio, passei esse tempo com o pastor Valdir e foi quando ele sentiu essa necessidade, assim, Zé, eu não estou conseguindo pastorear duas igrejas, era o Rocha e Itaipu, ele acabava aqui, ia lá pregar, e aí ficava nesse bate e volta, pregava lá, voltava para pregar em Itaipu. E ele falou, se não tiver nenhum pastor para ir para lá, eu vou entregar a igreja para a sede, que eu não tenho condição, estou me matando e tal. E eu conversei em casa com Keilane e falei, a gente é movido por desafios, né? Então vamos viver esse tempo aí, vamos aprender um pouco mais, né? O Rocha tem sido uma grande escola para mim, para nossa família, a gente tem aprendido a ser pastor lá, na bênção de Deus. Não, e assim, não, é assim, acompanhar toda essa trajetória. Eu vou fazer praticamente, eu entrei em 2012, fiz 8 anos disso aí. E assim, dentro desses 8 anos, esse caminho mesmo, essa trajetória que eles estão em cresce e evolui espiritualmente, né, Oséias? Então, assim, acompanhar isso e ver o trabalho e ver, assim, o que Deus tem feito através da sua vida, através da vida do pastor Valdir, de alcançar tantas almas. É, assim, um amor por vidas, né? Então, assim, eu vejo, assim, dentro das orações, todo dia, o pastor Valdir manda as orações dele para que a gente compartilhe. Realmente é esse amor de Cristo, né? Que eu acho que é a representatividade da igreja que somos nós, né? Então, transmitir essa boas novas. E esse amor que é tão latente do pastor Valdir nos contagia, porque a gente quer fazer, assim, eu acho que o tempo que você passou aqui de aprendizado, você deve estar reproduzindo isso, né? Então, assim, todos esses ensinamentos, as mentorias, né? Ali do lado dele, eu acredito que é o que você está vivenciando hoje no Rocha, com os membros que já estavam lá, né? Muitos já estavam no Rocha. E, assim, imagina um desafio para você. Sair pastor Valdir e entrar você ali, assim, para estar pastoreando aquela igreja tão bonita e assim, vendo o teu trabalho, acompanho as obras que você tem feito, os projetos sociais que você tem levado e assim, uma continuidade de excelência, né? Então, assim, o pastor ali, ele abriu aquele ponto e você está dando essa continuidade. Então, assim, esse convite, a tua entrada, como é que foi para você? Para a gente estar finalizando aí, que daqui a pouquinho a gente é derrubado pelo Instagram. Porque o Instagram é assim, deu uma hora e É, cai. verdade. Então, eu cheguei no Rocha, tem 8 meses mais ou menos. Não passa rápido, foi em agosto do ano passado. Vai fazer um ano daqui a pouco, né? Pois é, eu E lembro que você veio aqui em casa orar, quando a gente pegou as chaves aqui da minha casa. E você falou foi. assim, Renata,
esse vai ser o último domingo que eu vou estar lá no Sexta em Pool, que eu tô indo pro Rocha. Aí foi exatamente isso, aí esse tempo de 8 meses mesmo. É isso mesmo. E aí cheguei lá, cara, é aquele desafio, né, cara? Porque você sai do ambiente onde você já se dá bem, onde você conhece todo mundo, conhece você, conhece, já te deixa amigos, né? Já deixa, e pastor auxiliar é um conforto, é bom demais. Que você tá ali, prega, não dá para pregar, não prega. Você não está de frente ali com os problemas, você está ajudando, você está ali cooperando, mas você não está carregando aquele fardão pesado, né? Então, chega no Rocha lá, é aquele desafio, as pessoas, né, te aceitarem, te entenderem, por mais que o pastor Valdir foi a minha escola, mas a gente tem linhas diferentes, né? A gente Sim, tem pensamentos diferentes, tem personalidade diferente. Então, é aquela dúvida, como é que as pessoas vão te aceitar, como as pessoas vão te receber, né? Se as pessoas vão se acostumar com você, se não vão se acostumar. Mas isso tudo foi vencido rápido, as pessoas me receberam super bem, né? As pessoas me tratam, assim, realmente com muita honra. E a gente está empreendendo lá, empreendendo, o que eu digo, no sentido do reino mesmo. A ideia é crescer em todos os sentidos, é obra que não para mais. Desde que eu cheguei lá, é obra todo dia, é obra para eu tudo quanto é acompanho. lado. E nesse momento que a igreja fechou, né, por causa da pandemia, você fica com aquele medo, como é que vai ser, como é que a gente vai tocar esse projeto para frente. E a gente, Deus, eu estava lá um dia em frente para a igreja, olhando como é que vai ser, e eu comecei a ver muita gente catando comida no lixo, né? Catar comida no lixo é normal no país, mas o que eu vi foi uma coisa assustadora, muita gente catando comida. Eu falei, cara, isso não é normal, cara, esse pessoal está passando uma dificuldade. A gente começou a lançar uma campanha para que a igreja realmente fosse um referencial de cesta básica, distribuição de cesta básica. A gente não distribuía 5 cestas por mês, para você ter ideia. Era um desafio danado. E na pandemia, até hoje, já foram contabilizadas quase 1.200 cestas básicas distribuídas. Isso dá uma média de mais de 16 toneladas de comida. A gente está fazendo ação social. As pessoas da redondeza sabem, né, que se ela bate na porta da igreja, elas levam alguma coisa para casa, leva arroz, leva feijão. E a gente realmente está fazendo ali do Sei do Rocha um alívio para as pessoas que estão desesperadas, que a gente está num ambiente ali em frente a uma comunidade, pessoas pobres que enfrentam uma realidade duríssima, e Deus plantou a gente ali justamente para ser resposta de oração para essas pessoas, né? Que no meio do desespero estão falando para Deus, Deus me dá uma resposta, e a igreja tem que ser essa resposta, né? Então, no tempo de pandemia, a igreja ela fez algo que nunca fez em toda a sua história, que foi realmente distribuir comida para todos que batem a porta. Não tem uma pessoa que bata lá, claro, que já não tenha recebido antes, com ordem, com cadastro, tudo certinho, que não Sim. receba alimento da igreja e não seja assistida por ela. Então, a gente está muito orgulhoso do engajamento todo da igreja, porque isso não se faz por um pastor, isso se faz com toda a igreja engajada. A igreja comprou esse projeto, a igreja realmente se entendeu dessa forma, em ser resposta para aquele bairro, e tem acontecido isso lá, e isso tem deixado a gente muito feliz. Não, tem sido, realmente tem sido lindo e a gente tem acompanhado, as redes sociais nos proporcionam isso. E eu queria que você finalizasse, Oséias, com a conclusão dessa mensagem que você desse aí para os jovens, do seu testemunho de vida, dessa construção dentro desses 3 pilares que nós batemos o papo aí da família, né, em relação à questão profissional e à igreja, como que esses pilares trazem essa representação do jovem na sociedade. Se você pudesse, assim, dar um conselho, qual que você daria hoje para quem está nos assistindo? E aí vai ficar, né, aí a live gravada. Então, assim, quem vai nos assistir também depois? Diante do desafio, acho que o maior desafio dos jovens hoje é vencer as ideologias presentes no nosso país, né? A gente é bombardeado de ideologia para tudo quanto é lado, e infelizmente fizeram do evangelho uma alternativa de fé. Ah, não, legal, eu respeito o que você crê, mas o evangelho não é uma alternativa de fé, o evangelho é um caminho, né? É o único caminho. Então, a minha oração é para que cada um que esteja sendo alcançado por essa live, por essa mensagem, que veja a cruz não apenas como um instrumento de religião, mas veja a cruz realmente como um instrumento de transformação. Que através da cruz nós somos feitos filhos de Deus.
Ou seja, ser filho de Deus é estar debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele não teme o futuro, ele não teme o mal, ele não tem ansiedade, ele não tem preocupações, porque Deus cuida, Deus está presente, Deus é provedor. Né? E é justamente a descoberta do significado da cruz que transforma vidas. Né? O Espírito Santo, a partir do momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós, e é somente com o Espírito Santo morando dentro de nós que a gente consegue formar famílias, que a gente consegue realmente ser um bom pai, que a gente consegue realmente ser bem-sucedido naquilo que a gente coloca a mão, porque não é mais a nossa força, mas é o Espírito de Deus dentro de nós que faz com que as coisas colaborem para o nosso bem, faz com que as coisas realmente aconteçam. É viver a graça de Deus derramada sobre nós, e isso é uma atitude de fé. Isso não é uma opção, isso não é tipo, eu respeito. Não, é realmente enxergar a cruz como um fato, não apenas histórico, mas como um passaporte para a nossa reconciliação com Deus. E nessa reconciliação, o Pai realmente nos favorece em todas as coisas. Esse é o desejo para todos que estão ouvindo essa mensagem, que vocês possam se reconectar com Deus através da cruz de Cristo e vocês possam desfrutar de uma experiência incrível, que é da paternidade de Deus sobre nossas vidas. Oséias, poxa, foi assim, tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas através dessa mensagem e que Deus continue te abençoando no teu ministério, na tua casa, em tudo que você propor a fazer, porque você realmente tem sido um homem conforme o coração de Deus, tem ali se colocado à disposição do reino e tem sido muito linda a sua trajetória. E te agradeço novamente, foi muito bom, foi top pelo convite. E vamos estar aí, assim que passar, vamos estar junto lá, vamos fazer essa visita aí no Sei do Rocha. Um pessoal também muito bacana que tem lá. Tá bom? Tá bom, eu que agradeço aí pelo convite, tenho um carinho muito grande por você, por Rafael, são um casal que mora no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, e somos gratos a Deus pela nossa amizade. Foi um prazer estar aqui com você conversando. Nós também. Beijão em todos, naquelas Tá bom. crianças lindas. Tudo Eilane, dormindo. beijão em todos. Aqui vai Tá bom, passar. obrigado. Vai dar amor? Rafael. Meu camarada, tamo junto. Beijo, obrigada. Beijo, Obrigada a obrigado. todos também que Tchau, assistem a tchau. gente. Tchau, Beijo em fica com todos. Tchau, tchau. Deus. Obrigado. Tchau.